Leis de Newton, tipos de forças e suas reações. Começaremos pela terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação-reação. Dizemos que a toda ação, uma força, associamos uma reação, outra força, com as seguintes características. Veja, dois corpos, quando eles se tocaram, eles trocam forças entre si. Nós vamos chamar de FAB, a força que A aplica em B, e de FBA, a força que B aplica em A. Elas têm sempre o mesmo módulo, ou seja, o valor da força que A aplica em B é igual ao valor da força que B aplica em A. Elas atuam na mesma direção, você pode ver aqui, elas são horizontais nesse caso e têm sentidos opostos. Por isso nós podemos utilizar a notação vetorial e podemos dizer que o vetor força que A aplica em B é o negativo do vetor força que B aplica em A. Ou seja, a força que o corpo A exerce no corpo B é igual em módulo e oposta à força que o corpo B exerce no corpo A. E lembre, um par-ação e reação é composto por forças de mesma natureza que atuam em corpos diferentes. Então você vê aqui que a força AB está no corpo B, enquanto que a força BA está no corpo A, ok? Então é sempre assim, o par-ação-reação ele atua em corpos diferentes. Primeira força, força-peso. Ela é um tipo de força de campo, ou seja, ela atua à distância. Não há necessidade do contato entre os corpos para que ela ocorra. Nós vamos dizer que a força-peso é a força entre massas, e para a gente entender a força-peso, vamos considerar um planeta. Esse planeta ele tem uma massa M maiúsculo, ok? Mzão, e ele gera ao redor de si o que nós chamamos de campo gravitacional. Quando eu coloco uma segunda massa dentro desse campo gravitacional gerado pelo planeta, surge então uma força de atração entre o planeta e esse corpo próximo a ele. Nós vamos chamar essa força de atração entre massas de peso. Mais para frente nós podemos chamá-la também de força gravitacional. Mas por enquanto vamos utilizar o apelido peso, ok? Então veja, o corpo de massa mzinho está sendo atraído pela Terra, assim como a Terra está sendo atraída pelo corpo de massa mzinho, ok? Na maioria dos problemas nós vamos analisar o peso sobre a massa mzinho, então nós vamos determinar esse peso fazendo o valor da massa vezes o valor do campo gravitacional. Esse campo gravitacional é gerado pelo planeta, nesse caso, ok? Então, pessoal, nós podemos perceber aqui que a massa é uma característica do corpo, enquanto o peso ele depende da gravidade. Então, se a gente estiver na Terra, nós teremos um peso. Estando na Lua, no caso seria um outro astro, aqui não é um planeta, mas um outro astro, nós teríamos outro peso. Se estivéssemos em Júpiter, um outro peso. Então lembra, peso é força, depende da gravidade, depende do planeta. A massa é uma característica do corpo, não depende do local. O módulo do peso, então, é a massa vezes a gravidade. A direção na linha que liga os centros dos corpos e o sentido sempre de atração entre os corpos. Unidade do peso, veja, vai ser a unidade de massa vezes a unidade de gravidade. Então, nós vamos chamar isso aí de Newton. Mais para frente a gente faz uma análise mais
aprofundada em relação a essa unidade. Mas a partir de agora, força será medida em Newton. Temos também a força normal. Também é uma força agora de contato, né? Não é mais uma força de campo, tá? Agora é necessário que haja contato entre superfícies para que a força normal exista. Não existe uma fórmula pronta para a gente calcular a normal. Vamos ter que analisar caso a caso. Então imagine aqui a mesma situação anterior. Temos aqui um corpo próximo a um planeta. Esse corpo, se eu soltar, ele vai cair então no planeta. Eu vou então colocar uma mesa que esse corpo vai ficar apoiado sobre ela. Eu vou desconsiderar a força peso aqui. Eu quero analisar somente a interação entre a mesa e o corpo, ok? Então perceba, para esse corpo não cair, é necessário que a mesa empurre ele para cima, ok? Então, sem considerar o peso agora, eu quero saber onde está a reação da força normal. Se a força normal é a força que a mesa aplica no corpo, a reação é a força que o corpo aplica na mesa. Então tá aí menos N porque é oposta à força normal. Nesse caso ela está apontando aí para baixo. A próxima força que nós vamos estudar é a força de tração. Também é uma força de contato, ou seja, precisa haver contato entre a corda, que é quem exerce a força de tração, e o corpo sobre o qual ela vai exercer essa força. Ok? Então lembre, força de tração é a força exercida por cordas, cabos e etc. Então imagine, temos aqui um corpo preso a uma corda, preso ao teto. Esse corpo não cai porque a corda segura ele, puxando esse corpo para cima, exercendo no corpo uma força de tração. Analogamente, a corda também está amarrada lá no teto, então ela deve puxar o teto para baixo, ok? Então é assim que nós vamos representar o esquema sempre, tá? Uma força em cada ponta da corda, tá? No entanto, essa corda ela tem massa. Então, onde está a reação da força que a corda aplica no corpo? É a força que o corpo aplica na corda. Então, nós vamos marcar lá no meio da corda a força menos T. Analogamente, lá na outra ponta, se a corda puxa o teto puxa a corda. Então, vou marcar a força na corda, ok? Então, tá aí a reação da força lá em cima no teto, tá aqui na corda, ok? Nós não precisamos fazer essas marcações, tá? Vamos simplificar, vamos marcar somente as forças nas pontas. Força elástica, também uma força de contato, é a força exercida por elásticos, molas e etc. Ou seja, corpos que têm muita capacidade de deformação e ele retorna ao seu estado original. Por exemplo, uma bola de basquete, né? Se a gente jogar a bola no chão, quando ela tocar o chão, ela vai se deformar. E aí, então, ao retornar à sua forma original, a bola então quica, ok? Bom, a força elástica nós vamos determinar pensando nesse caso aqui. Imagina uma mola, ela tem uma constante elástica K e está presa a um corpo. Se esse corpo é puxado para a direita, a mola tem uma deformação e o corpo vai ser puxado pela mola para a esquerda. A mola vai exercer uma força elástica que nós podemos obtê-la fazendo Kx. Então, o módulo da força elástica é Kx e direção é a direção da mola, ok? O sentido é de empurrar o corpo se houver uma compressão da mola e de puxar o corpo se houver uma extensão da mola, tá? Então, se o deslocamento do corpo for para a direita, a mola vai empurrar ele para a esquerda. Se o deslocamento do corpo for para a esquerda, a mola empurra para a
direita, ok? Sempre contrário à deformação da mola, ok? Então tá aí. K é a constante elástica da mola. Se a gente isolar o K, fica força pela deformação. Isso é Newton por metro. Força de atrito também é uma força de contato e é a força entre superfícies em contato que tendem a deslizar entre si. Então imagine um corpo apoiado no solo, eu vou aplicar nele uma força peso e a força normal. Essas duas forças, elas atuam, o peso porque esse corpo está próximo ao planeta e a força normal porque ele está apoiado na mesa. Eu puxo esse corpo para a direita, então vai ter uma tendência de deslizamento para a direita, por isso aparece a força de atrito empurrando o corpo para a esquerda. Portanto, a força de atrito é contrária à tendência de deslizamento. Onde está a reação da força de atrito? Então perceba, a força de atrito é a força que o chão aplica no corpo. Logo, sua reação é a força que o corpo aplica no chão. Então, a força de atrito aqui, ela vai estar no chão, ok? Tá lá, vou colocar a força negativa, tá? Para dizer que é a reação. Beleza? Tá aí, menos FAT é a reação. Tudo bem? Bom, como calcular a força de atrito? Nós vamos ter uma aula somente sobre força de atrito, mas já vou adiantar a formulinha aqui. É uma constante que depende das superfícies e vezes a normal, tá? Mi vezes normal. Direção da tendência de deslizamento, então aqui no caso horizontal, sentido oposta à tendência de deslizamento, então você está vendo, a tendência está para a direita, o atrito está para a esquerda. Mi é o coeficiente de atrito entre as superfícies e ele é calculado em Newton por Newton, ó, força dividido por força, portanto isso aí vai dar 1. Logo, o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Isso significa que ela não tem unidade de medida. Força de contato é a força exercida pelo chão sobre um corpo apoiado. Então veja, quais são as forças que o chão aplica no corpo? Normal e força de atrito. Logo, eu preciso somar essas duas forças, porque a força de contato é a força entre o chão e o corpo. Então, isso é uma força só. Você tem dois corpos, uma força, ok? Então, nós teríamos normal apontando para cima, força de atrito apontando para a esquerda, regra do paralelogramo, força de contato aponta mais ou menos aí para noroeste, ok? Então essa força é a força que o chão exerce no corpo, ok? Bom, se nós quiséssemos a força que o corpo exerce no chão, seria oposta a essa força. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. A força resultante aplicada a um corpo é diretamente proporcional à aceleração adquirida pelo corpo. Então imagine um corpo, imagine que somando todas as forças que atuam nele, apareça uma força resultante para a direita, esse corpo vai acelerar e vai embora. Como nós poderíamos obter a força resultante? Poderíamos fazer a massa vezes a aceleração do corpo, ok? A sua massa vezes a aceleração adquirida pelo corpo. Para um mesmo corpo, quanto maior for a força resultante
maior será a aceleração, né? Então, é a mesma coisa que está escrita aqui em cima. Força resultante é proporcional à aceleração adquirida. E para uma mesma força aplicada em corpos diferentes, quanto maior for a massa do corpo, menor vai ser a aceleração adquirida. Nós poderíamos pensar aqui nessa equação, se a gente fixar o valor da força resultante, quanto maior for a massa, menor a aceleração. Unidade de força é a unidade de massa vezes a unidade de aceleração. A unidade de massa é o quilograma, a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Nós vamos então chamar quilograma vezes metro por segundo ao quadrado de Newton. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Bom, por que eu estou tratando as leis da terceira para a primeira? Porque a primeira lei é um caso particular da segunda. Nós vimos que na segunda lei, se a força resultante não é zero, o corpo adquire aceleração. A primeira lei diz respeito ao caso, ou aos casos, onde a força resultante é zero. Então nós podemos dizer que se a força resultante sobre um corpo for nula, o corpo encontra-se em equilíbrio. E aí então nós temos dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio, o primeiro caso é o repouso e o segundo caso é o movimento retilíneo e uniforme, ok? E aí então nós poderíamos pensar que quando o corpo está em repouso, ele tem um tipo de equilíbrio chamado de estático, e quando o corpo está em MRU, ele tem um tipo de equilíbrio chamado de dinâmico, beleza? E aí então nós podemos dizer o seguinte: todo corpo sobre o qual a resultante das forças é igual a zero, ele encontra-se em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Como é que você vai usar isso nos exercícios? O exercício vai dizer para você que o corpo está em equilíbrio, então você pode concluir que a força resultante é nula, ou ele vai dizer que o corpo está em repouso ou em MRU. Você pode também concluir que a força resultante é nula.